Olá, aqui estou novamente. Esse módulo nós vamos falar sobre ambiente familiar e escolar, relação entre esses cenários e o estudante com TEA, transtorno do espectro autista. Bom, para nós falarmos sobre a tríade, família, escola e profissionais, tá? Bom, neste módulo eu vou discorrer de forma assim bastante sucinta, mas que de certa forma traz algumas reflexões referente à família, escola e estudante com TEA. É importante lembrarmos que esta tríade, no âmbito educacional, temos muitos estudos e pesquisas nesta área, cada qual tem um posicionamento. Assim, é preciso nós pensarmos que para cada tema desse que nós vamos estar falando agora, poderíamos dar um curso referente a cada tema desse, família, escola e estudante. Iniciarei falando sobre a família, contexto este que é o primeiro meio social do estudante. É nesse grupo que se inicia as primeiras aprendizagens. Bom, então o que é a família? Neste momento eu vou contextualizar de forma bem breve, vou me utilizar até mesmo de uma música que eu acho super interessante, no qual ela fala o que é a família, Aí fala assim: família, papai, mamãe, titia, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Então assim, até nas músicas, ela nos mostra que a dinâmica familiar, cada qual tem a sua forma de se relacionar, Então é importante lembrarmos que temos diferentes grupos familiares. Bom, por que é importante compreendermos a relação familiar e a forma como os familiares se relacionam com seus filhos, O que apresenta possa ter transtorno ou deficiência. Que ao falarmos de família, eu trago para vocês até mesmo aqui a figura do filme O Rei Leão, tá? Eu vou pegar esse filme para a gente falar um pouquinho sobre a dinâmica familiar, tá? Bom, nesse filme do O Rei Leão, a primeira coisa que os familiares fazem é mostrar o filho que acabou de nascer, Mostrar à sociedade aquele filho, Onde a primeira reação dos pais foi a apresentação do filho, Então a gente já começa nessa questão, Como que é para os pais no qual ele recebe um diagnóstico no qual o filho tem uma deficiência ou tem um transtorno, Porque muitas vezes nossos pensamentos ou atitudes quanto à questão familiar, são vistas de formas assim, atitudes incompreensíveis, Pode ser até de forma inconsciente, A posição ou a reação dos familiares no contexto escolar é visto de uma forma assim, com muita dificuldade. Eu percebo isso, Eu trabalho com as escolas, com os familiares, e muitas vezes a gente tem essa percepção da dificuldade da compreensão desses familiares, E assim como os familiares têm dificuldade de compreender também o contexto escolar. Por este fato, vejo o quanto é importante compreendermos a respeito de diferentes grupos e a sua dinâmica familiar, Para podermos compreender e contribuir também com o processo de aprendizagem. Então, se faz necessário a gente ter esse conhecimento, Bom, família. A família, portanto, é uma rede complexa de relações e emoções, pelo qual perpassam sentimentos, crenças e comportamentos.
sendo destacado na literatura como um suporte importante na educação. Então, assim, o quanto a família, né, ela vem a contribuir com a educação. A família em si é uma unidade, é como um organismo, né? Em todas as partes estão ligadas e interagem ao movimento circular de trocas entre o sistema familiar e a estrutura individual, né? Então há uma troca entre a família e o aluno. Dessa forma, o indivíduo surge como um elemento potencial de entrada de novos estímulos no sistema, ao mesmo tempo que vive complexidades, contradições, conflitos dentro dessa rede interacional que compreende não só a família como atual, né, como a trigeracional. Então, assim, esse envolvimento que há, né, nós temos que reconhecer também e saber que não é só dentro da família, mãe, pai, irmão, né, é trigeracional. Então tem o avô, a avó, o tio, a tia, que muitas vezes tem um envolvimento familiar, né? Bom, e aí eu vou falar assim de forma bem breve, né, as primeiras interações entre mãe e filho, né? Como se dá essa construção de vínculo, né? O mundo do bebê na vida intrauterina é repleto de sensações agradáveis, aconchego, movimento, né? Variados acordes sonoros produzidos pelo corpo e da voz da mãe, tá? Após o nascimento do bebê, momentos difíceis como aceitação e proteção estão presentes na relação da mãe. É primordial o entendimento da escola a respeito dos impactos, né, que uma mãe, né, então, como eu estava falando, a partir do momento que a mãe inicia, né, começa a gerar essa criança, ela tem todo um sonho, ela tem todo um planejamento para essa criança que vai vir, né? E aí nós temos que compreender, né, o impacto que essa mãe ela tem, que produz na vida da família, que requer cuidados interruptos, atenção constante. Então, assim, eu costumo dizer que a mãe, né, ela já, assim que ela começa a gerar, ela já começa a ter planejamento, expectativas quanto a essa criança, né? Então, o primeiro grupo social é o contato com a família, é o primeiro grupo social que o sujeito aprende modelos de comportamentos e modela a sua conduta social. Então a gente fala muito na questão da aprendizagem dessa criança com a família, né? Como que essa família interage com essa criança? Qual é o modelo de comportamento que ela apresenta diante da família? A compreensão de que cada sujeito tem sua história, suas potencialidades, dificuldades, demonstra que a experiência de cada um, diante de situações adversas, será vivenciada de maneira singular. Então aqui a gente observa que tanto a família, né, quanto a criança com autismo vai vivenciar de forma diferente. Eu posso ter uma criança com espectro autista, né, o TEA, ela tem leve, eu tenho uma outra que é leve também. A dinâmica familiar é totalmente diferente, o aprendizado é diferente. Família no contexto escolar. O envolvimento da família com a educação de seus filhos é um fator crucial, não apenas para o sucesso acadêmico do filho, como também para o seu desenvolvimento emocional e social. Portanto, demonstrar interesse por questões escolares, criar um ambiente de estímulo ao estudo e expressar expectativas positivas em relação ao desempenho educacional dos filhos. Então, assim, o quanto a família presente, né, na questão da educação do filho
ela pode vir a contribuir com esse processo, né? São atitudes que favorecem a formação desse indivíduo como um todo. A condição mais importante para que tal envolvimento ocorra é a boa comunicação com a escola, que consiste basicamente em um diálogo harmônico, pautado em respeito e colaboração. Então, assim, eu costumo dizer que o diálogo é a melhor comunicação que há entre família e escola. A família e a escola são corresponsáveis tanto pelos recursos que serão utilizados quanto pelos impasses que surgirão ao longo do caminho. Trata-se de construção de uma experiência compartilhada na busca de alternativas de intervenção. Então, essa busca é uma busca compartilhada, tanto da família quanto da escola. O que é melhor para esse aluno? Bom, e aí vamos falar da escola, né? O que é a escola, né? A escola é um lugar privilegiado para as interações sociais e um ambiente perfeito para os processos emocionais. Na escola, o contato social com diferentes categorias de adulto, professores, né, a equipe técnica, pedagógica, gestores e com seus pares, né, impõe novos desafios interpessoais, possibilitando um autoconhecimento e treino de novas habilidades, bem como daquelas aprendidas. Então é nessa relação com o outro que eu vou o quê? Eu vou aprendendo novas habilidades, né? Vou me autoconhecendo. Então eu também costumo dizer que assim, a escola realmente, né, é um ambiente perfeito para a gente compreender sobre as emoções, porque ali são pessoas totalmente diferentes, né? Tem uma dinâmica familiar diferente. É importante lembrarmos que a escola não é somente espaço físico, mas sim de relações interpessoais, que temos vários grupos, como professores, como eu havia falado, né? É uma comunidade escolar. Desta forma, as relações entre as pessoas se formam de maneira diferente. Eu costumo frisar que devemos sempre lembrar as especificidades de cada pessoa ou estudante, como por exemplo, estudante com TEA, e que muitas vezes necessita de um auxiliar, né, ou um cuidador para auxiliar dentro do espaço escolar, tendo muitas vezes um interlocutor de suas ações. Então, assim, o que eu percebo, né? Que os alunos com TEA, eles têm um interlocutor, que é aquele cuidador. Algumas vezes não tem, mas nós temos muitos que têm. Então, assim, antes da gente chegar nesse aluno, eu percebo que muitas vezes as pessoas chegam em quem? No cuidador, né? Enquanto nós deveremos chegar onde? No estudante. Né? É ele que tem os seus desejos, as suas vontades, os seus aprendizados, mas não, muitas vezes nós chegamos ao cuidador. E aí, como fica essa questão dessa relação interpessoal, né? Bom, aqui seria um outro ponto importante a ser dialogado, seria essa questão, né? Assim, vou falar a respeito de alguns pontos relevantes que, de certa forma, é necessário pensarmos. Bom, então, como nós estamos falando do estudante com TEA, eu vou falar um pouquinho sobre o acolhimento e a construção de vínculos, né? Escola, família e estudante. O acolhimento está relacionado ao ato ou efeito de acolher, recepção, atenção, consideração, refúgio e abrigo. Acolher é inclusão no sentido mais profundo de respeito ao outro, que chega trazendo muitas vezes medo, insegurança, desafios, necessidade de romper, né, com os laços afetivos que tem com o familiar. Quando ele é acolhido, diminui o incômodo,
Para isso é necessário conhecermos a história do nosso estudante com TEA. Por quê, gente? Porque é um período de estreia, de adaptação, e ele vem carregado de ansiedade, de medo, né? É um local totalmente diferente do ambiente de casa, né? As relações afetivas são a base para a construção do conhecimento, porque percebemos que o estudante com TEA apresenta questões sensorial muito importante a ser observada. Então, assim, quando eu falei lá na frente sobre as questões das especificidades, nesse momento que a gente tem algumas questões que eu vejo que a gente tem que ter um olhar diferenciado, né? A adaptação, né? Então, para ele, a escola é o primeiro convívio social que o aluno tem contato ao entrar. E como eu falei, ele vem carregado do que? De emoções, de sentimentos, né? A adaptação da criança com TEA na escola pode não ser uma tarefa fácil. Tais dificuldades, por que ela pode ocorrer, né? Em decorrência da inflexibilidade mental, representando inicialmente apenas pela perda da rotina. Então, assim, ele tem uma rotina, né? Essa rotina, muitas vezes, ela vai ser alterada porque ele inicia a escola, né? Eu estou falando agora de uma criança da educação infantil. Ele vai ter um outro contexto para entrar dentro dessa rotina dele. Os professores são, sem dúvida, um dos agentes fundamentais na prevenção e promoção da saúde emocional e mental dos alunos. Se perguntarmos a uma criança sobre um dos 3 adultos que ela mais admira, provavelmente um deles é o professor. Então, assim, eu estou trazendo isso porque muitas vezes não, as crianças elas verbalizam o quanto gostam dos professores. Que a escola não é um lugar de transmissão de conteúdo, de conhecimentos somente acadêmicos, mas um espaço de desenvolvimento das habilidades socioemocionais. E aí a gente fala do papel da afetividade nesse momento, né? A afetividade deve ser praticada cotidianamente na vida do educador, pois a aceitação do aluno e o apoio a ele facilitam o caminho na direção do sucesso dos objetivos educativos, fazendo com que o conhecimento chegue a ele de forma mais envolvente, causando efeito impactante e positivo. As relações afetivas são a base para a construção do conhecimento. Então, é nesta relação entre o conhecimento e professor e aluno. Bom, aí eu vou trazer aqui para vocês, né? Quando a gente fala de professor, eu acredito que vocês já assistiram, né, aquele filme Como Estrelas na Terra. Eu acho que aquele filme ele traz vários pontos que a gente pode observar, e não é do contexto do aluno com TEA, né? E sim do aluno com dislexia, mas eu trago ele para uma reflexão, né? O quanto esse professor ele buscou para auxiliar esse aluno, né? O quanto ele se utilizou de recursos para auxiliar esse aluno. E aí eu vou falar um pouquinho desse estudante com TEA, né? Quem que é ele, né? Bom, ele tem, vamos falar sobre as especificidades, como eu havia falado anteriormente, né? Quando a gente fala desse estudante, né, para o aluno, se a gente fala do estudante que não tem uma deficiência, como eu sempre costumo dizer, e a criança com o transtorno, né, ele tem o seu processo de aprendizagem, e ele, quando ele chega à escola, ele também traz com ele toda uma questão psicológica, né? Como o medo, o esquecimento, a ansiedade, né? De estar naquele contexto totalmente diferente, né? E aí a gente para e pensa assim, não, mas ele não está compreendendo o que está acontecendo.
Será que nossos alunos, né, que apresentam deficiência ou um transtorno, apresenta algum tipo de condição psicológica envolvendo a participação no contexto escolar? Será que nós compreendemos que esse momento para ele também é de muita ansiedade, de muito medo, que é diferente? E aí nós também temos que pensar sobre a percepção sensorial desse aluno, né? O sistema sensorial é responsável pela captação dos nossos sentidos, da audição, do paladar, tato, visão, olfato. Os sentidos são os meios pelos quais os seres vivos percebem e reconhecem outro organismo e as características do ambiente. São as traduções do mundo físico para a mente. A percepção sensorial do TEA, ela é desordenada e afeta diretamente o corpo e a mente. Isso quer dizer que ele está sujeito a ter os 5 sentidos afetados, né? Então a gente percebe uma criança que tem uma hiper ou uma hipossensibilidade, né? E aí quando chega lá na escola, esse momento é bastante difícil para essa criança. E aí a gente tem também as questões, né, das crises sensoriais, as alterações sensoriais, que ela pode desencadear comportamentos e emoções e assim ter relações diretas ao comportamento, né? A crise sensorial não é birra, é uma desorganização causada por sobrecarga, o excesso de estímulos sensoriais que não são bem processados no TEA. Então, a gente tem que pensar assim, essa criança, né, que tem esse transtorno, ele tem as questões sensoriais que precisam, né, antes de mais nada, eu conhecer esse aluno. É nesse momento que eu tenho que conhecer a história dele, né? E aí, para quê? Para que quando ele venha para a escola, eu possa dar o melhor apoio possível a ele. E de que forma, né? Que eu posso fazer isso, né? Eu penso também assim, a questão da antecipação, né? A capacidade de antecipar é uma função que se apresenta prejudicada para aqueles que apresentam TEA, transtorno do espectro autista. E aí a gente fala assim, ele estava lá na hora do recreio, de repente ele entrou em crise. Mas por que ele entrou em crise? Será que teve alguma atividade que eu ainda não havia passado para ele? Foi surpresa, né? Então, para esse aluno, as coisas têm que ser antecipadas, né? Tem que ser planejadas, tem que ser estruturadas. E aí, quando a gente fala isso, eu acho importante, penso que mais para frente a gente pode estar trabalhando, é entender os comportamentos, né? As alterações sensoriais presentes nesse aluno que vem para a escola, né? É importantíssimo eu compreender sobre isso. E aí, né, sempre que o comportamento inadequado ocorrer, é importante analisar qual é a função deste comportamento, né? A função nada mais é do que o objetivo que a criança tem com aquela ação. E aí os nossos alunos, né, que têm o transtorno do espectro, é importante que eu conheça sobre esse movimento. Bom, e aí também conhecendo esse movimento, eu vou conhecer sobre o quê? A modalidade de aprendizagem deles, né? Que muitas vezes nós temos a maioria, eu acredito, que é visual, né? Mas cada qual é como a gente falou, é a especificidade de cada um. E aí eu trago, né, a emoção como catalisadora do processo de aprendizagem, que é o Vygotsky, né, no qual a importância da presença de profissionais capacitados, né, que atuem como mediadores entre o ambiente e a pessoa, que percebam suas potenciais e ofereçam oportunidade de desenvolvimento e capacidade. Para que o professor possa intervir, planejar estratégias que permitam avanços,
reestruturação e ampliação do conhecimento já estabelecido pelo grupo de alunos, é necessário que conheça o nível efetivo das crianças, ou melhor, né, as suas descobertas, hipóteses, informações, as crenças, opiniões, né, o que ela compreende acerca do mundo, né? Para tanto, é necessário que no cotidiano o professor estabeleça uma relação de diálogo com as crianças, ou né, eu falo crianças porque eu trabalho muito com educação infantil, né, e crie situações onde elas possam expressar aquilo, né, que já sabem. E aí também uma das questões que a gente percebe muito na questão da escola é sobre as adaptações de materiais, né? Deixar bem claro qual é o objetivo central dessa atividade para o meu aluno, né? E aí, pessoal, como o nosso tempo é curto, né? Eu vou terminando por aqui. E espero que nós nos encontramos em outros momentos para podermos dialogar mais sobre esse tema, né? Escola, família e estudante. Meu muito obrigado e até uma próxima vez.